vamos abrir nosso programa de hoje falando sobre um assunto que aos poucos está ganhando mais espaço aí nas rodas de conversa, nas redes sociais e principalmente nas sessões de terapia. A dificuldade que muitos homens têm em expressar o que sentem. Você já ouviu aquela frase, homem não chora? Pois é. Durante muito tempo, essa ideia foi passada o quê? De geração em geração como sinônimo de força. Mas será que segurar o choro é mesmo um sinal de equilíbrio emocional? Para a gente entender melhor esse comportamento e o impacto disso na saúde mental masculina, hoje eu converso com a nossa maravilhosa psicóloga Deise Rosa. Boa tarde, Deise, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Veio sem voz, mas bora. Isso, Bora. minha filha. Eu comentei com Deise, eu sarei e tu pegou. E assim vai. Deise, culturalmente os homens eles foram criados, né, ensinados com essa coisa de não chorar, de não demonstrar fraqueza, de engolir o choro. Isso ainda é uma realidade? Infelizmente, ainda é. Ainda bem que está começando a mudar, até porque muitas de nós mães já estamos validando as emoções dos nossos filhos meninos, o que é muito bom, porque eles aprendem a falar mais do que eles sentem. Ah, mas aí vai virar muito cheio de mimimi ou coisa parecida. Não, talvez não. Talvez esses meninos vão entender o que é ser masculino e entender que a partir do momento que eu sou masculino, eu também sou ser humano. E chorar não é coisa de mulherzinha, é coisa de humano. E aí faz parte. É essa coisa porque o homem que não chora porque tem que ser forte, porque ele tem que mostrar aquela masculinidade forte e tal. Por isso que muitas vezes os homens acabam escondendo os sentimentos deles, guardando lá dentro, enfim, sabe? Tipo, escondendo Até mesmo porque tem todos. essa cobrança, né? Eu preciso dar conta. O homem, ele é mais racional do que as mulheres. E sim, nós mulheres, nós somos autorizadas socialmente. Eu posso ir lá na sua casa tomar um chimarrão. Ah, meu marido isso, minha filha aquilo, porque eu trabalho isso. Pronto, descarreguei. Pronto para outra e tá tudo certo. Os homens, eles não fazem isso com outros homens. Geralmente, o homem fala das dores que ele tem com outra mulher. E não com outros homens. Até porque os homens também, muitas vezes, eles não sabem o que fazer. Com um amigo que chega falando, cara, hoje tá ruim, tá difícil. É verdade, difícil. Vamos pro bar beber? Aí pronto. É como se a bebida fosse o nosso chimarrão. Só que o problema é que lá na bebida também não fala da dor. Né? Só anestesia a dor. E é verdade, anestesia. Opa, anestesiou, foi bom. Amanhã, se eu me encontro na dor de novo, o que eu faço? Volto a beber, volto a fumar, volto a usar droga, volto aos vícios, tentando apagar aquilo que está me incomodando. E esse é o perigo. Isso, e quais são, vamos falar um pouquinho então das consequências. Quais são as consequências desse homem não conseguir expressar, desse homem não falar, desse homem não chorar quando quer chorar? O que isso pode trazer para a saúde mental dele? Ele vai acumulando. O nosso corpo ele é muito sábio. Ele é aquilo que vai entrando, vai guardando, engolindo. Uma hora vai ter que sair. Porque está aqui, eu preciso digerir. Às vezes vem em forma de patologias, algumas doenças, e às vezes vem em forma de vícios. Né? Os vícios acabam... Porque o grande problema do vício é que ele traz uma sensação de prazer. E o prazer ameniza o mal-estar. Então eu preciso de novo, de novo, de novo. E quando a gente fala de doenças, infelizmente também é um fator cultural que muitos homens, quando estão um pouquinho só doentes, não buscam ajuda. Só vão procurar médico quando o negócio está muito ruim. E aí, às vezes, está tão ruim a ponto de não ter mais cura, dependendo qual for as doenças que teve, né? Então, assim, por isso que a gente fala que trabalhar a saúde mental dos homens é um passo de formiguinha mesmo. É o ouvir, é o expressar, é o querer saber o que é que você está sentindo, é o perguntar. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ih, mas tô achando você estranho, parece que não tá tudo bem. Você quer falar? Não precisa. Insista mais um pouco. Insista mais um pouco com o seu pai, com o filho, com o irmão, com o marido, com quem. Porque cutucando uma hora sai. Isso, qual que é o papel do relacionamento, daí, né? Da esposa, da namorada, enfim, dessa rede de apoio nesse sentido? Você sabe que geralmente é a grande rede de apoio, é a esposa, a namorada, porque até na escolha do homem, com qual mulher eu vou me casar, geralmente não é necessariamente a mais gostosa, a que tem relação sexual melhor, ou coisa parecida. É aquela que me tem por inteiro, é aquela que eu posso até falar
as minhas vulnerabilidades. Aquela que não vai me julgar por conta disso, que vai me acolher, que vai me abraçar. Então, talvez é isso. Às vezes o homem precisa disso aqui. De um abraço, de um carinho, de tô aqui, pode falar. E no começo, às vezes, eles têm essa dificuldade mesmo. Porque é muito difícil, eles não foram treinados para isso. Tá, e daí, treinados pra isso. Aí muitos homens estão nos assistindo agora, né? Falaram, na minha infância não teve isso, tal, já tem essa casca, já tô criado assim. E agora? Mas eu gostaria de mudar, né? Talvez esse homem, ele quer, talvez, né, mudar, ou a esposa ali, muda, meu filho, muda. Enfim, tem um passo a passo, uma receita de bolo, um negocinho? Bem, podia ter, né? Podia ter. Na verdade, você sabe que eu gosto muito de atender homens, porque o homem, quando ele vem, primeiro que ele vem com muito problema. Porque ele só procura ajuda quando tá realmente muito mal. E aí eu já gosto dos probleminhas, então eu gosto mais, gosto bastante disso. Mas o homem, quando ele vem, quando ele percebe que ele tem um espaço de escuta, ele se sente à vontade para falar. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, talvez aumentar o espaço de escuta sem julgamento. Acho que essa é a parte mais difícil, né, Paty? Porque a gente, da mesma maneira que eles foram treinados a fica quieto que você é homem, nós também cobramos. Ah, tá, vai ficar falando de novo disso? De novo reclamando por causa dessas coisas? Mas talvez a gente só reclama aquilo de novo porque ainda não foi trabalhado. Então, talvez os julgamentos sociais de todos nós para os nossos problemas e o problema que é do outro. E entender que a gente não tem que ser nem Mulher Maravilha e muito menos super-homem. Até porque, se a gente for olhar os próprios super-homens, os heróis, quando eles estão sem a capa, eles são frágeis, eles são vulneráveis, eles têm medo, eles são inseguros. E, às vezes, a gente tem que tirar a capa. A gente não precisa tirar a capa para todo mundo, né? Até porque a vida exige que a gente tem que se posicionar em algumas coisas, e no universo masculino mais ainda. Mas não precisamos andar com a capa o tempo inteiro, né? E é difícil sair dessa postura e entender que, ufa, tudo bem, de vez em quando eu dar uma escapada. Bom seria se tivesse receita. Não tem. Na verdade, comece, se eu sou um homem, por exemplo, e não sei, e não confio em ninguém para falar, comece falando sozinho. Alguns estudos mostram que o cérebro entende que aquilo que é falado, não só pensado, falado, que ele escuta, entende como algo que está saindo. Então, para todo mundo, não só homem e mulher, fale das suas dores. Mas eu não tenho com quem falar. Fala sozinha. Vão pensar que eu sou louca. Entra dentro do banheiro, ninguém precisa saber que você tá louca. Conversa com o chuveiro, conversa com a nuvem, com as plantas, com o cachorro. E aí tem muito isso. Mas o que vão pensar se me verem falando sozinho? Julgamento. Tá aqui o outro problema social da nossa saúde mental de toda a população. O que é que os outros vão pensar? E a gente fica muito preso ao que os outros vão pensar. E isso está nos adoecendo. Eu não vou lá na TV agora, porque o que vão pensar? Eu tô com a voz rouca. E aí eu deixo de viver. Se a gente for o tempo inteiro ficar preso nisso. Né? Eu tô dando um exemplo bobo, mas quantas coisas a gente deixa de fazer, de se trabalhar, de se curar, de se olhar. Porque, o que os outros vão pensar? E tem um monte de coisa que ninguém precisa pensar em nada. Você pode fazer sozinho, tá tudo certo. Isso aí, tá tudo certo. Deise maravilhosa, Obrigada. linda. Falou, hein, gente? Exigi demais da voz de Deise. Hoje eu falei, não, vou deixar ela falar Agora eu vou ficar bem quietinha. Mas não tem jeito, porque a gente gosta de escutar a Deise falando. Quando a gente vê, a voz já tá quase falhando. Mas vai. Agora, muita hidratação, tá bom? Muita água, bora. Muita água, vai dar tudo certo. Só mais uma coisinha. O teu arroba pro pessoal te seguir no Instagram. É Deise Rosa, D-I-S-E, normal. _psicoterapeuta. Perfeito, minha linda. Obrigada mais Obrigada. uma vez e até a próxima, viu?